Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Meu estranho cliente. Histórias assombradas. O moço que nos conta esse relato diz que trabalha há alguns anos com desenhos em 3D, de casas, lojas. Diz que ele ama o trabalho de desenvolver móveis para interiores. Isso que ele vai contar aqui aconteceu em abril de 2014, em Campinas, no interior de São Paulo. Ele conta que saiu do escritório dele por volta de umas 8 horas da noite rumo a um café que tinha ali perto. E ao passar pelo centro de convivência ali, ele foi abordado por um rapaz que aparentava ter por volta de uns 25 anos. Era magro, tinha mais ou menos 1,85 de altura, branco, usava uma roupa social, cabelo bem penteado. Diz que era uma coisa bem comum para as figuras que rondam ali aquela área. E ele estava meio assustado, meio confuso nas palavras que dizia. Disse que estava aguardando o moço que nos conta esse relato e que precisava da ajuda dele. Disse também que alguém indicou o moço que nos conta esse relato para esse serviço, indicou para ele o moço. Aí ele disse que precisava da imagem de uma casa, mas que precisava ser bem parecida com uma foto. Aí o moço que nos conta esse relato disse que falou para ele que sim, ele poderia fazer isso para ele. E aí disse que eles conversaram mais uma meia hora ali, mais ou menos, e ele pôde perceber a boa índole do rapaz. Então resolveu ajudar. Aí eles foram até o escritório e ele começou a desenhar. Então o moço que nos conta esse relato deu ali um lápis e um papel para o rapaz, que começou já a rabiscar e a desenhar a casa. Diz que a arquitetura era simples, mas era riquíssima em detalhes. Aí o moço que nos conta esse relato desenhou e trabalhou para dar a imagem que ele queria ali na casa. Imprimiu em papel fotográfico e entregou para o cara. E a hora que o cara bateu o olho naquela foto, né, daquela casa em 3D ali, bem realística, né? Ele sorriu aliviado e disse: "Me convenci de que é uma imagem verdadeira." Aí na hora de pagar, o cara falou que ele não tinha dinheiro, mas que ele tinha um relógio que valia muito. E aí em seguida tirou uma caixinha do paletó e entregou para o moço que nos conta esse relato. E aí logo após entregar o relógio, ele saiu andando em direção à Avenida Irmã Serafina. E o moço que nos conta esse relato foi sentido ao campo da Ponte Preta. E assim que ele chegou em casa, olhou o relógio, e realmente era um relógio muito bonito, mas colocou ali no criado mudo do lado da cama, deixou ali. Passaram-se aí uns 20 dias e lá estava o mesmo rapaz agora na porta do escritório dele. E porque estava chovendo, ele foi direto para o andar de cima, onde era o escritório do moço que nos conta esse relato. Ao entrar, ele o cumprimentou sorrindo e disse que precisava de mais uma imagem. Aí o moço que nos conta esse relato já disse para ele que dessa vez ele não poderia aceitar um relógio como pagamento. E aí em seguida, esse rapaz colocou em cima da mesa um dado desses de jogo. O detalhe é que o dado era inteirinho de ouro e com uns desenhos intrigantes. O moço que nos conta esse relato gostou da ideia e disse que pelo dado ele devolveria o relógio para o cara e faria o novo desenho, a nova imagem. Aí o rapaz agradeceu e perguntou para ele se ele tinha reparado na data do relógio. Aí ele disse que sim, viu o relógio e tal, mas não reparou nesses detalhes. Aí disse que o rapaz olhou para ele, deu um sorriso e falou que assim que possível que ele reparasse nisso. Aí ele acabou o desenho, imprimiu, entregou para o rapaz. O rapaz agradeceu e disse: "A propósito, eu sou fulano de tal. Quando quiser conversar, vá até esse local." E entregou para ele um cartão de visitas feito à mão, mas muito bem feito. Se despediu e saiu. Aí assim que o moço que nos conta esse relato chegou em casa, lembrou do relógio e foi correndo lá ver a tal da data. E viu que a data do relógio era de 28 de abril de 1948. E o relógio trabalhava perfeitamente. Ele disse que chegou a cogitar 1001 ideias do que poderia ser aquilo, mas acabou deixando de lado. Aí mais ou menos uns 6 meses depois disso, ele foi medir um apartamento que era coincidentemente no mesmo endereço que esse rapaz tinha passado para ele naquele cartão de visitas. E aí ele lembrou do rapaz, né, que era no mesmo lugar. Então depois de fazer as medidas no apartamento, lá no lugar, ele já estava ali na portaria e conversando com um senhor assim, em idade já bem avançada, perguntou a respeito do tal rapaz, né?
que esse senhor conhecia, né, o rapaz que foi até o escritório dele e tal, e a resposta daquele senhor foi muito esquisita. O senhor disse que aquele rapaz era irmão dele e que foi morto por um agiota, porque apresentava fotos de casas que não existiam. Aí imediatamente o moço que nos conta esse relato perguntou para aquele senhor quando que ele morreu. E o senhor disse que ele morreu em novembro de 1952, na Estrada Velha de Jundiaí. Acabou a força. Ou é o espírito do senhor que morreu em Jundiaí aí por um agiota. O moço que nos conta esse relato, já sem entender nada mais, perguntou àquele velho senhor se ele chegou a ver a imagem dessas casas que o irmão dele apresentava para esse agiota, se ele lembra. E o senhor respondeu que sim, que chegou a ver essas imagens. Então ele abriu o notebook dele e procurou por essas imagens que ainda estavam lá no Drive Online, né? Os 2 projetinhos que ele fez para aquele rapaz lá, né, das casas em 3D. E o senhor se assustou quando viu, porque eram aquelas casas que o irmão dele apresentou pro tal do agiota, né? E até hoje o moço que nos conta esse relato fica pensando a respeito disso. O que é isso? O que aconteceu? Foi uma fenda no tempo? Uma magia por parte daquele rapaz ou de alguém conhecido dele? Ou se foi mesmo uma espécie de fantasma que foi até ele? Ele diz que sabe lá o que realmente aconteceu. E diz que essa é a primeira vez que ele compartilha essa história com alguém. Que coisa doida! Tipo, dá a impressão que o cara veio... Alguém indicou esse rapaz, ele veio no passado, encontrou o cara no futuro, fez as casas, aí no passado ele apresentou aquelas imagens, mas o cara descobriu que não existia, tal, matou ele, mas ele tinha essas casas em 3D, ou ele era realmente o fantasma e quis refazer por algum motivo essas imagens dessas casas, mas as casas não existiam, ele desenhava. Também dá um nó na cabeça, né? Era um fantasma? E o relógio? Você podia ter mandado a foto do relógio desse dado. Manda pra mim se você estiver vendo isso. Vou mandar um e-mail pra você. Manda a foto desse relógio, desse dado, que deve estar, não sei se ainda tá com você. Se gostou desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!